Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de domingo. Mais valioso do que podemos imaginar. Bem, se você é inscrito no nosso canal com novo nome, TV da Bíblia, ou é o Mensageiro, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, na rua. Fale do nosso canal para que ele cresça mais, mas não esqueça de deixar o seu joinha e fazer um comentário, tá bom? E se você é novo por aqui, seja bem-vindo e faça parte da nossa família. Bem, a lição de hoje vai ser um pouquinho maior. Por que vai ser um pouquinho maior? Porque essa lição do filho pródigo, ela é muito importante. Esse capítulo 15 de Lucas tem as 3 parábolas e elas são interligadas. Então, eu fiz essa lição maior para que, se você quiser fazer um culto, você me pede, eu lhe envio o texto completo para que você possa modificar e fazer o seu culto, tá bom? Então vamos para a nossa lição de domingo, mais valiosas do que podemos imaginar. Não há ninguém que Deus não ame, nem mesmo o pior pecador ou o pior malfeitor. O Senhor valoriza cada pessoa mais do que podemos imaginar. Por isso Deus se entristece com o pecado, pois nos ama e compreende o mal que ele nos causa. Lucas 15, 11 a 32. O que a parábola do filho pródigo revela sobre a compaixão e o amor de Deus? Que advertência ela dá àquele que, assim como o filho mais velho, permanecem na casa do Pai? Bem, a lição traz a resposta de que Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Mas, mesmo sem rejeitar abertamente o Pai, podemos estar perdidos. A parábola do filho pródigo ilustra de maneira extraordinária quanto somos valiosos para Deus. Na verdade, todas as 3 parábolas de Lucas 15, que foram contadas em respostas às críticas dos fariseus e escribas. Na narrativa sobre o filho perdido, Jesus passa da defesa para o ataque. Confronta seus críticos na pessoa do filho mais velho na parábola, que uma falta de entendimento da parábola em sua simbologia. O filho mais velho está junto ao pai, porém separado em seu coração, e ele está perdido. A primeira parte da parábola, a descrição do filho mais novo, contém 5 blocos que correspondem aos estágios do desenvolvimento na vida de um pecador que se converte. Tem a partida, dos versos 11 a 13, a miséria em terra distante, 14 a 16, arrependimento pelo pecado, 17 a 19, o retorno ao Pai, dos versos 20 a 21, a aceitação do Filho, de 22 a 24. Em outras palavras, pecado, castigo, arrependimento, conversão e justificação. Vamos então ler Lucas 15, 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desgarrada. Então nós temos aqui a partida. O pai atendeu o desejo do filho mais novo, entregando-lhe a parcela de sua herança. O pai não diz nada ao filho. No começo da parábola, o pai, o grande calado. Da mesma maneira, também Deus permite silenciosamente que o ser humano faça o que quer. É o livre-arbítrio. O pai poderia protegê-lo do pecado pelo poder da graça, mas Deus
concede ao ser humano a liberdade. Isso é surpreendentemente difícil de compreender, mas visto de acordo com a vontade de Deus, o ser humano foi criado em liberdade para a liberdade. Deus permite ao ser humano que tome uma decisão realmente livre. Deus permite ao ser humano que siga a estrada que ele mesmo escolhe, deixando decidir e proceder de acordo com seus próprios desejos. Curioso é apenas que as pessoas, enquanto estão bem, não pensam em Deus. Quando, porém, passam a sentir problemas, então culpam a Deus. O filho mais novo, na parábola, porém, não age dessa maneira. E essa foi a sua salvação. Vamos então para o verso 14. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Aqui nós temos a miséria em terra distante. Aqui a penúria em que caiu o filho mais novo na terra distante, depois de um pouco de tempo de vida dissoluta, após gastar todo o seu dinheiro nos prazeres terrenos, acreditando que viveria em liberdade irrestrita, mas percebeu amargamente o seu grande engano. E então veio a fome naquele país e se viu então em plena miséria. E foi buscar ajuda de um estranho. Dessa forma, sua desgraça aumentou ainda mais. Seu trabalho de vigiar porcos era uma atividade humilde e vexatória. Era mais vexatória para um judeu. O pagamento por seus serviços não era o suficiente para saciar a sua fome. Ansiava satisfazer-se com o alimento dos mais miseráveis, que era destinado aos porcos. Vamos para o verso 17. Quando finalmente o filho caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Aqui está o arrependimento pelo pecado. Na extrema miséria, em terra estranha, ele cai em si. O contraste entre a miséria em terra estranha e o bem-estar na casa do Pai manifestam-se em sua consciência. O filho recorda-se de como seu pai não apenas fora seu próprio pai querido, mas também o bom pai de seus servos e diaristas, justamente o tratando duro que ele experimentou em terra estranha traz à sua memória aquele tratamento extremamente bondoso do pai. A penúria que agora vive tem sobre ele um impacto tão poderoso que resolve pedir perdão ao pai, que o aceite como diarista. Um servo planeja antepor a solicitação prevista de uma confissão de sua culpa e de arrependimento. Vamos então para o verso 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então aqui nós encontramos o retorno ao Pai.
O fato de que o pai o avistou de longe constitui uma prova de que o amor do pai pelo filho perdido jamais se extinguiu. Diariamente, o pai havia olhado com saudades para longe, esperando pelo retorno do filho. Quando este finalmente veio, já de longe o descobriu com um olhar aguçado de amor. O estado deplorável de seu filho retornando comoveu o seu coração paterno, com compaixão, misericórdia. Sem reservas, o pai amoroso corre ao encontro do filho que retornava, o abraça, o beija, como se o seu relacionamento com o filho nunca tivesse sido turbado. Que maravilhoso e estranho! Ao invés do filho abraçar o pai, é o pai que o abraça. O filho não esperava por uma recepção tão extraordinária, nem uma palavra sequer de reprimenda, nenhuma crítica acerca da vida terrível e dissoluta do filho se ouve dos lábios do pai. Jesus, quando nos perdoa, não se lembra mais de nossos pecados. O Pai é o grande eu sou, que silencia cheio de amor. Isso é a bondade, o amor incondicional. A recepção do Pai é grandiosa e sublime a todos os arrependidos e transborda de alegria o coração do Pai Celestial. No verso 20, o Pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebremos, pois este meu filho estava morto e ele voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começou a festejar. Aqui temos a citação do filho. Diante do sublime amor paterno do pai, o filho que voltou para casa não consegue pronunciar mais nenhuma palavra. O pai tampouco assegura o perdão ao filho por meio de palavras gentis como: sim, estás perdoado. Não, pelo contrário. Os pecados foram riscados, perdoados, e Deus não se lembra mais deles. O pai dá uma ordem específica aos empregados próximos. O grande eu sou, calado, por fim desprende-se de seu silêncio. Palavras de amor fluem com um grande ímpeto. Inicialmente, ele ordena que seja trazida uma veste, a mais distinta e rica que a justiça imputada. O pai não suporta mais contemplar a roupa de mendigo, a sujeira do pecado. Ao vesti-lo com a túnica branca, ele reconduz o filho à condição de um judeu distinto, refletindo o caráter de Cristo. O anel sineto e os calçados são sinal de que ele agora voltou a ser um homem livre. Em consequência, os 3 objetos que o pai concede constituem uma prova tríplice da restauração da condição de filho. Uma leitura alegórica considera a veste como justiça de Cristo, o anel como selo do Espírito Santo, os calçados como capacidade de andar pelos caminhos de Deus. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar.
O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O filho mais velho estava dentro de casa, mas o seu coração estava completamente lá fora. Estava perdido. O diálogo entre o pai e o filho mais velho, no final do relato da parábola, desnuda os pensamentos dos fariseus. A causa de sua murmuração pela réplica do pai, o Senhor revela que eles não têm razão. Acreditavam que estaria acontecendo uma grave injustiça contra eles com a escolha dos pecadores. Lançavam na balança sua própria conduta impecável em contraposição à vida dissoluta dos pecadores. Apesar disso, Deus prepara uma acolhida jubilosa para esses pecadores. A resposta do Pai revela-lhes de maneira absolutamente amorosa a distorção de seus pensamentos e a injustiça da sua acusação contra a justiça de Deus. A alegria de Deus e seus anjos pelo pecador convertido é justa, ao passo que a reclamação dos fariseus é descabida. Deveriam participar do júbilo de Deus e de seus anjos, ao invés de murmurar. Afinal, de que vale a justiça própria, do qual o ser humano se orgulha tanto? O que ela é na verdadeira e real essência. Também isso é mostrado pelo filho mais velho da parábola. Quantas palavras e sensações venenosas e amargas despontam subitamente do coração diante de um comportamento desses. Tudo que havia antes torna-se incerto, duvidoso, estreito, limitado, sórdido, mesquinho, egoísta, invejoso, ciumento. Quantas coisas mais! Desse modo, ele se apresenta diante do Pai profundamente benigno. Aqui manifesta-se o abissal mistério de que Deus não apenas aniquila a sabedoria dos sábios, mas que também a pessoa justa não consegue persistir diante dele. Quanto ao Pai, a última palavra que ele dirige ao filho mais velho, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi reencontrado. Merece ser profundamente incutido na memória por milhares e milhares, por toda a eternidade, para jamais ser esquecida. Amém. Bem, se alguém precisar do texto para um culto, é só me pedir, eu envio. Tem mais texto que dá para um culto de 40 minutos ou mais. Bem, não perca a lição de segunda, alegrando-se com o júbilo também. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu joinha e fazer um comentário, tá bom? Então, até amanhã, se Deus permitir.